Boa noite, galera! E aí, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui do nosso trio Parada Dura aqui, a live de exatas para o Enem. Hoje o tema é relação entre a matemática, a física e a química, as relações, as questões dessas três matérias no Enem e como isso pode ajudar vocês na prova. Vamos começar fazendo a interação da física com a matemática, por exemplo, no Enem. Por que isso é importante? Principalmente para quem assistiu a nossa live da semana passada, nós temos como estratégia, demos como dica, de estratégia, você fazer um pouco a prova de matemática, depois pular para ciências da natureza, fazer um pouco, depois voltar na matemática. Por quê? Isso vai te auxiliar muito, principalmente quando dentro da prova de matemática aparecer uma questão que envolve física. Então, quando você já tiver passado pela prova de física, isso vai te ajudar a lembrar. Por quê? Quando você senta para fazer a prova de matemática, sua cabeça, normalmente, seu cérebro, vai buscar dentro dele onde estão guardadas as informações do seu conhecimento da matemática. Aí, dentro da matemática, faz uma pergunta de física. Só que, se você não tiver com a cabeça aberta para a física também, você acaba não fazendo essa questão. Então, olha, vou dar um exemplo que envolve física e precisa da matemática. Olha só. Vou ler aqui uma questão que caiu no Enem 2016. Muita atenção na leitura para você identificar no texto a parte de física e nós vamos discutir aqui a parte de matemática. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isto porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância em que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Vamos lá. Qual que era a análise física da questão? Primeiro, o veículo ele está com velocidade constante. Então, é muito importante que você perceba essa análise, faça essa análise com a leitura do enunciado. A velocidade constante vai nos ajudar na primeira etapa. Qual que é a primeira etapa? Ele avistou que tem um problema e vai pensar em frear. Gente, esse é o tempo de reação. É o tempo que o ser humano usa até tomar a ação. Então, enquanto ele ainda está percebendo que ele tem que frear, manda o comando para frear, ele permanece com essa velocidade constante. Logo em seguida, ele pisa nos freios. Depois que ele pisa nos freios, a segunda etapa, porque esta é a primeira, na segunda etapa, a sua velocidade diminui. O que você tinha que perceber agora para pensar na resposta? Ele quer um gráfico que envolve velocidade por distância. Velocidade por distância. Gente, se na primeira etapa a velocidade dele é constante, fica mole para nós pensarmos que a velocidade não altera. Ela vai ficar constante dessa maneira. Pronto. Aí, a segunda etapa, a gente tem que a velocidade diminui. Só que a pergunta é, a velocidade diminui, mas vai diminuir como? Com uma reta, representando a velocidade diminuir, ou com uma curva? Por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Nas alternativas das questões do Enem, nós temos a letra B e a letra D de dado, que nos traz a letra B, um gráfico com a reta, e a letra D de dado, um gráfico com a curva. Agora a pergunta é, e a sua decisão? Qual é a resposta certa? A letra B ou a letra D? Sabe me dizer? Gente, é nesta hora
que entra a relação da física com a matemática. Diego, por quê? Galerinha, nós temos aqui funções. A diferença daqui para cá está na função. Então eu vou pedir o Daniel para me falar qual seria o tipo de função, né, que me daria esse gráfico aqui, por exemplo, para nós lembrarmos na física qual é a equação física que relaciona velocidade com distância. Eu não vou desenhá-la aqui agora, porque senão eu já te daria a resposta. Primeiro eu queria que o Daniel me ajudasse com a matemática, a diferença desses dois gráficos aqui, por exemplo. Como você falou, essa questão, né, questão de física, mas envolve gráfico. E em gráfico, em matemática, a gente chama de função, né? Que é uma função de duas sentenças. Porque como eu tenho dois pedaços, né, dois segmentos, nós temos duas sentenças. Aqui eu tenho duas retas, certo? E aqui eu tenho uma reta e eu tenho uma curva. Lembrando que curva, aliás, o pessoal associa muito a parábola, mas curva em matemática pode ser parábola, pode ser hipérbole, pode ser exponencial. Tem vários tipos de curva, tem vários tipos de função que dão curvas. Então aqui eu sei que a gente sabe que é a função de duas sentenças, função de duas sentenças. Você já matou que o início da função é constante, então tem que ser uma linha, certo? Certo. A segunda parte, a gente está em dúvida se é uma reta ou se é uma curva. Se é uma reta, a lei é sempre a mesma. A lei de reta em matemática é sempre y igual a x mais b, certo? Ah, tá. Então, para ser uma reta, tem que ser desse tipo uma aqui. equação em primeiro grau. Nesse nosso caso, o x é o d e a velocidade é o y, certo? Certo. Então, trocando aqui, ó, é como se fosse um v aqui e aqui fosse um d. Atenção que esse A não é de aceleração, não. Na matemática, o A é o coeficiente angular, tem a ver com inclinação, e o B é onde corta o eixo Y. Mas, para ser reta, tem que ser alguma coisa desse tipo aqui. Então, espera aí. Pegaram a ideia? Para ser uma reta, a função física que envolve velocidade e distância tem que ser do primeiro grau. Agora, cabe a você lembrar que a função que envolve velocidade e distância na física é a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD. Minha pergunta, professor de matemática, Daniel. Isso é uma função do primeiro grau, professor? É claro que não. Só de aparecer aqui, ó, um expoente ao quadrado, Pro nosso... sendo que isso aqui é o nosso y e isso aqui é o nosso x, y ao quadrado nunca vai dar reta. E o único gráfico que dá reta é função de primeiro Do grau. primeiro grau. Se não é primeiro grau, não pode ser reta. Não pode ser essa de jeito nenhum. Pronto. Ou seja, tem que ser essa Letra D. Porque ela é uma curva. curva. Então aqui, ó, gente, detalhe. Muitos alunos meus me perguntam essa questão e muitos marcaram esta. Por que que marcaram esta? Porque tem o hábito de olhar essa questão aqui. Qual que é o hábito deles fazerem esse gráfico? Porque as pessoas lembram da velocidade por tempo, que V igual VO, mais AT. Essa é uma função de primeiro grau, mas seria um gráfico velocidade por tempo. Seria uma reta. Ele não pediu velocidade por tempo. Ele pediu velocidade por distância. Portanto, a equação de velocidade por distância não é de primeiro grau, não pode ser reta, então você não vai marcar esse gráfico. Portanto, a resposta certa da nossa questão é a letra B. É isso aí, gente. Então, tá aqui uma dobradinha de física com matemática. Acabamos de ver um exemplo especial que se você não tiver um conhecimento e linkar as duas coisas, aqui ó, você não faria. Tá bom? Vamos fazer aqui matemática com química. Mais uma dobradinha. Mais uma dobradinha. Você quer Vamos pegar... começar com pH primeiro? Pode Você ser? que manda. Então vamos embora. pH. Potencial hidrogênio iônico. Potencial hidrogênio iônico. Galera, vamos para uma questão de química, né? Que a gente vai utilizar um conceito da matemática. A gente sabe que a matemática não serve muito para coisa nenhuma na vida, não, né? Pra tudo. Mas um pouquinho química que ela vai ajudar a gente, né? E vocês
sobretudo quando estão fazendo as questões de química, a gente fala, vai cair logaritmo, aí treme, tá? Então olha só, preste atenção nessa questão de química do Enem de 2014, tá? É uma questão muito importante, costuma cair muito esse tipo de questão que fala de hidrólise salina, tá? E vocês vão lembrar, e a gente precisava de um primeiro passo aqui, para poder saber a questão, qual substância a gente vai utilizar, mas a gente precisava, né, do conceito da matemática do log. Então olha só, visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham um pH entre 5 e 9. Então, detalhe, para eu poder lançar um resíduo, por exemplo, num rio, o pH tem que estar entre 5 e 9, tá? E aí, olha só, um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 10 a menos 10 mol por litro. Então, quando a gente fala íon hidroxila, aí muita gente já ia querer calcular o pH em cima desse 10 a menos 10. E vamos lembrar o seguinte, o que acontece? Falou que a concentração do íon hidroxila é 10 a menos 10, lembra que hidroxila é o OH menos. Então, na verdade, o que a gente vai calcular aqui primeiro, ó, fica atento, não é o pH. Como eu estou trabalhando com uma base, o que a gente vai calcular primeiramente é o pOH, que é o que mesmo? Menos log de 10 a menos 10, que é o menos log da concentração de OH-. E aí depois a gente tem que converter isso para pH, tá? Então a gente também tem que lembrar, depois que calcular esse log aqui, que o Dani já vai dar a dica para a gente, lembra que pH mais pOH vale 14. Como a nossa escala universal é de pH, então toda vez que a gente estiver calculando a concentração de OH-, depois de achar o pOH, a gente tem que transformar para pH, beleza? E aí, Dani, por favor, como que a gente calcula esse pH, como que a gente calcula esse log? Mas log em química é moleza para nós. Na base 10, né? Então fica fácil. Primeira coisa importante que o Bruno falou aqui, não sei se vocês lembram, o log, quando não tem nada escrito, né? Deixa eu pôr um log qualquer aqui, ó. Brunão, quando não tem nada escrito aqui, qual que é a base? 10. A base é 10. Sempre 10. Lembra que o log, né, em matemática, principalmente, pode cair em qualquer base. Se não aparecer nada aqui embaixo, a gente já sabe que é na base 10, porque é o mais utilizado na matemática. Então, o log foi criado para um único objetivo, não sei se você sabia, Bruno. Fazer um número pequeno ficar grande. E além disso, resolver o exponencial. Sim. Quando o cara criou lá o log, ele só queria resolver o exponencial. O que ele pensou aqui? Ele pensou o seguinte, só para uma ideia rapidinha aqui. Sim. Se eu tenho uma exponencial a elevado a x igual a b, eu posso transformar isso em log. Isso é log de b na base a igual a x. Certo. Se eu fizer uma bundinha aqui, ó, a elevado a x volta a ser igual a B. Outra coisa muito importante, que aliás foi o que revolucionou a ideia do log, foi essa ideia aqui da potenciação, ó. A gente tem uma propriedade de log que fala o seguinte, se eu tenho um log de b na base a elevado a um expoente n, potenciação vira multiplicação. Esse cara passa para frente. É muito mais fácil eu multiplicar do que elevar a potência. Claro. Então isso fica n vezes log de b Na base A. na base A. Então a potência que estava aqui em cima, ela passou para cá multiplicando. Então vai matar a sua ideia aqui, não vai? Claro, na Porque hora. repara só, vamos fazer uma setinha aqui, ó. pOH é igual a menos log de 10 a menos 10. Pela propriedade de log, a potência que está lá em cima vai passar para frente multiplicando. Então, o pOH vai ser menos, que já estava, passo menos 10 multiplicando aqui, vezes log de 10, nada embaixo, base 10.
menos 10 dá 10. E log de 10 na base 10 é 1. 10 vezes 1. Então o pOH é 10. Sobre o pH, resolve aí na química. Show de bola, Dani. E aí, galera? Fácil demais, né? Com o Dani explicando, ajudou. E aí, o que acontece? Daniel encontrou que essa solução, então, ela tem um pOH que vale 10. Se pH mais pOH dá 14, então eu já sei que esse pH é 4. E aí, o resíduo para ser lançado, por exemplo, no rio, ele tem que estar com pH entre 5 e 9. Como a gente está com pH 4, então a gente precisa subir esse pH. E subir o pH é deixar o meio mais básico ou menos ácido. Então eu tenho que adicionar uma substância que tenha caráter básico, tá? E aí, olhando as alternativas que a gente tem, olha, na letra A eu tenho um CH3COOH, que é o ácido acético, né? Muita gente confunde esse OH no fim achando que é uma base. E indo para a letra C também, nós temos um OH aí, que muita gente vai confundir achando que é uma base. Só que isso é um álcool. Então, letra A e letra C a gente já descarta. E aí, de cara, na teoria, a gente ia procurar uma substância, uma base nas alternativas. Só que nas outras, na B, na D e na E, nós não temos nenhuma base. A gente só tem sais nessas alternativas. Isso quer dizer que se eu tenho que procurar um sal para poder subir o pH, esse sal tem que ter um caráter básico. E aí, lembrando que para que o sal tenha caráter básico, ele tem que ter vindo de uma base forte com um ácido fraco. Portanto, olha, a resposta a essa questão seria a letra D, tá? Que é o K2CO3, carbonato de potássio, que é um sal que se dissocia em K+, e CO3, 2-. Se a gente lembrar, esse ânion carbonato veio do ácido carbônico, lembra, 3 menos 2 dá 1. Isso quer dizer que esse ácido é um ácido fraco, moderado. Já esse K+, vem da base KOH, do hidróxido de potássio. Como o potássio está na coluna 1A, então, nós temos uma base de caráter forte. Tranquilo? Então, se um sal que vem de uma base forte e de um ácido fraco, esse sal tem caráter básico, então seria a substância que a gente ia utilizar para poder subir o pH do meio. Beleza? Porque o importante, gente, é vocês sacarem que o Enem, não só o Enem, mas também outros vestibulares, gostam dessa pegada da gente fazer questões, né, exercícios, que a gente consiga aplicar alguma coisa que a gente está vendo no dia a dia, né? Então, uma interdisciplinaridade entre as disciplinas, né, próprias aplicações do cotidiano na matéria, tá? Então, é isso que a gente está buscando, é isso que o Enem quer, é isso que os demais vestibulares estão buscando da gente, tá? Agora é tríplice coroa. Essa questão envolve matemática, envolve química e envolve física. Caiu na matemática, mas tranquilamente envolve as duas, e a ideia das duas iria ajudar você a fazer a questão de uma forma bem mais rápida. Essa questão caiu no Enem 2017. Ela falava o seguinte: o estado de qualquer substância gasosa determinado pela medida de 3 grandezas: volume, pressão e temperatura dessa substância. Para os chamados gases ideais, o que é gás ideal, Bruno? Lembrando, né, que na química, na física também, um gás ideal é um gás que tem um comportamento ideal, do tipo colisões elásticas, do tipo não vai reagir, né? A gente considera um gás ideal com velocidade baixa e com a menor probabilidade ou possibilidade de ter uma reação. Falou. Gostou? Gostei. Rapidinho, Dani. Além disso, né, da constante, né, PV sobre T, lembra que quando a gente está falando de substância gasosa, a quantidade de um gás em volume a gente relaciona sempre com a quantidade em mol. Então, se eu tenho a mesma quantidade em mols de um gás diferente do outro, se a quantidade em mol for a mesma, se o número de moléculas for exatamente o mesmo, isso quer dizer que o volume ocupado pelo gás é o mesmo. Ou seja, se o sistema está fechado, né, Diego? Se não tem entrada nem saída de gás, não tem entrada nem saída de matéria, e não tem reação química, não tem transformação, o número de moléculas vai ser constante, tá? Isso. Agora sim. Sim. Então, para os chamados gases ideais, o valor do quociente, como o Bruno já adiantou, P vezes V sobre T, né? Pressão
vezes o volume sobre temperatura é sempre constante. Certo. Considere o volume não, o volume vai um mudar, reservatório que está cheio de um gás ideal. Sim. Sem vazar o gás, realiza-se uma compressão do reservatório, reduzindo seu volume à metade. Isso. Ao mesmo tempo, uma fonte de calor faz a temperatura do gás ser quadruplicada. Então, meteu lá uma compressão, o volume caiu pela metade. Ao mesmo tempo, uma fonte de calor faz a temperatura do gás ser quadruplicada, né? 4 vezes. Considere PO e P0 e P1, respectivamente, os valores da pressão do gás no reservatório antes e depois do procedimento descrito. Qual é a relação entre PO e P1? Aí que entra a física. Gente, se você tivesse essa sacada na hora da prova, você resolveria essa questão em 1 minuto. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de criar relação. Mas, se você, ao ler o enunciado, linkasse com gases, nós teríamos isso aqui, ó. PO, VO, TO, que é igual a P1, V1, T1. Ponto. O que ele disse? Que o volume caiu pela metade. Então, meu V1 é metade do inicial. VO sobre 2. E a minha temperatura quadruplicou. Então, ela será 4 vezes a inicial. Cara, morreu pra gente. Posso cortar TO com TO, VO com VO. Repare que esse 4 está dividindo, vai para lá multiplicando. Lá sobrou PO e eu mandei o 4 multiplicando. Do lado de cá sobrou P1 e olha que tem o 2 aqui dividindo. Então, sobre 2. Meu 2 está dividindo, vai para lá o quê? Multiplicando. Portanto, P1 vai ser 2 vezes 4, 8 vezes PO. Acabou, morreu a questão. Que letra que dá, professor? Letra E, garoto. Letra E. Então aqui, ó, pegou a matemática, pegou os conceitos químicos, linkou com a física, resolveu. Morreu a questão. E só uma ideia rapidinha aqui, ó, em relação à matemática, em relação à proporção, né? Repara que, como ficou VO sobre 2, esse cara diminuiu, certo? O TO aumentou. Mas não tá no denominador esse cara? Quer dizer que isso tudo aqui Faz o lado de cá cair. faz o lado de cá cair. Exato. Então, para ficar igual, eu sei que eu tenho que aumentar do lado de cá, concorda? Porque esse aqui caiu, aumentar do lado de cá. Aqui, ó, uma observação. Não sei se vocês estão entendendo a moral da história. Quando você for fazer a prova de matemática, não feche sua cabeça para física e para química. As ciências, elas se entrelaçam, se comunicam, tá bom? A questão dela em 2017, ela falava o seguinte: um cientista, em seus estudos, para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo. Então, para modelar a pressão arterial, a pressão era do tipo pressão em função do tempo, pressão arterial, é igual a A mais B, que multiplica cosseno de KT. Ou seja, é uma função trigonométrica, né? Em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo medida em segundos. Atenção, o nosso tempo aqui, ele está em segundos. Isso é muito importante para a gente. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os seguintes dados. A pressão mínima foi de 78. A pressão máxima foi de 120 e os batimentos por minuto, lembrando que tem que ser segundos, foram 90 batimentos por segundo, por minuto. Ele quer saber qual que é a lei da função, ou seja, qual o valor de A, de B e de K. A gente sabe que na matemática, para achar o valor de A e B, esses dois influenciam na imagem, influenciam no valor máximo e no valor mínimo. A gente sabe na matemática que o valor máximo da função é quando o cosseno é 1. Quando o cosseno for 1, B vezes 1 dá B,
Então A mais B vai dar o valor máximo, vai dar 120. E a gente sabe que o valor mínimo é quando o cosseno atinge menos 1. Então menos 1 vezes B dá menos B, A menos B dá 78. Resolvendo rapidinho esse sistema aqui, 2A 198, então A é 99. E substituindo 99 aqui, ó, substituindo 99 mais B é igual a 120, B é igual a 21. Até aqui tá lindo, achar A e o B foi fácil. Agora o problema é que o meu K tem a ver com período, e período tem tudo a ver com a física. Diegão, ajuda nós aí, por favor. Como é que é o negócio do período? Aí, se você fecha a cabeça para física, você não faz a questão de matemática. Gente, período vou apagar aqui, professor. Fique à vontade. Período, você deve lembrar, e lembrar bem, que o período na física representamos com T grande, mas não tem problema ser representado com T minúsculo. É tesão? É o tesão, exatamente. Eita, porra. Nós teremos aqui período, que é o tempo por número de voltas, que é o tempo para dar uma volta. Lembrando que ele precisa disso em segundos. E ele te deu Em minutos. em minutos. Então, 1 minuto tem quantos segundos, professor? 60 segundos. 60 segundos. Então, meu tempo aqui vai ser de quanto? 60 segundos. E meu número de voltas informado foi de 90 batimentos. 90 batimentos. Eu já acho isso aqui em segundos? Já, porque eu transformei o meu minutos para segundos. Vamos cortar esses zeros. Por 3, isso aqui dá quanto? 2. E aqui por 3 dá 3. Então, o meu período vai ser 2/3 de segundo. Que lindo, cara. Mas é muito mais rápido. Então, aqui, ó, se você não linkar as coisas, vai ficar difícil você responder essa questão. Só terminando aqui, então, na matemática, para achar o valor de K, que é o que influencia nesse período lindo que você acabou de achar, o período na matemática é 2π sobre esse cara aqui, ó, sobre K. Você acabou de achar que o período é igual a 2/3. Corta esse 2 com esse 2, vral aqui, ó, multiplica cruzado, então o K vale 3π. Ou seja, então vai ficar P de T igual o A 99 mais o B, que é 21, vezes o cosseno, o K vale 3π, 3πt. Ou seja, a nossa função tem essa lei, resposta letra A. Com a física, muito mais rápido para achar o período. Na física, cai muito circuito elétrico. Cara, o Enem gosta tanto de circuito elétrico, mas tanto de circuito elétrico, eu diria, falando de uma maneira geral, de elerodinâmica, que até na química eles colocaram circuito elétrico. Então veja bem, o que mais cobra, a gente não pôs tantas questões, é densidade. Sim. Densidade é massa sobre volume. Você pode ver isso na física e na química. Claro. Porém, a gente quis separar o que não cobrava de densidade. E aí nós encontramos, para trazer para vocês, esta questão. E olha só o que acontece, tá? Todo mundo aí de colégio, ou até de cursinho mesmo, sabe que uma matéria que cai muito de química no Enem é a parte de eletroquímica, de pilha, de eletrólise, reações de oxirredução de um modo geral. E essa questão cai uma coisa que na química realmente não é falado. Não é falado. Então teve muita gente que às vezes quem conseguiu fazer e não sabia da física, do conceito na física, conseguiu fazer porque na sorte conseguiu deduzir o que tinha que ser feito, ou então porque usou o conceito da física que precisava saber nesse caso. Então olha só, gente, essa questão é de 2016, tá? E ela tem um texto grande, fala sobre biocélulas a combustíveis, que é uma alternativa tecnológica, enfim, né, comentando um pouco sobre as questões do Enem, que a gente até falou na última live, né, como ganhar tempo numa questão. Isso daqui, olha, vou virar para vocês rapidinho, só para vocês verem o tamanho do texto da questão, tá? É uma questão de 2016, eu vou dar uma lida nela, depois vocês podem procurar aí também, e a gente vai postar para vocês, tá? O que acontece? É uma questão com texto grande, mas aí, olha, se eu já vou lá para baixo, eu estou vendo, tem duas equações aí no caso, duas semi-reações.
Aliás, Aí não, Bruno. Sim, Foi desculpa. uma dica, não foi, que a gente deu na Claro, última live? Exatamente. Qual foi a dica na última live? Leia primeiro o último finalzinho lá do enunciado. Se for necessário, volta e lê o no texto todo. E Pra aí, gente ganhar tempo. o que acontece? Nessa questão, precisa de ler tudo? Não precisava de ler Então, nada, acabou. na verdade, né? Então a gente corre o olho rápido, vê que o texto não interessa, a gente ganha tempo. E aí, olha, ele está me dando duas reações de oxirredução e está pedindo, nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts, tá? Então, ele quer saber a DDP e está mandando a gente ligar essas biocélulas em série. E isso é da física, né? Não é não, Diego? Ligar em série, ligar em paralelo, isso é coisa da física, que nem é falado na prova de química, nem é falado na disciplina de química, tá? E aí, olha só o detalhe, gente. Vamos às equações. Então, a gente tem aí 2CO2 mais 7H mais 8 elétrons, que vira CH3COO menos mais 2 águas. A segunda reação é a do O2 mais 4H mais 4 elétrons, que vira 2 águas também. Essa reação de cima tem um potencial que vale menos 0,3 volts. Ok. A de baixo tem um potencial que vale mais 0,8 volt. E aí, olha só o detalhe. Eu estou somando elétrons antes da seta, somando elétrons antes da seta. E lembra, quando eu estou somando elétrons antes da seta, isso quer dizer que as espécies estão ganhando elétrons, tá? Então, trata-se de duas reações de redução. Isso quer dizer que esse potencial que está aqui é de redução, esse potencial que está aqui é de redução. E vamos lembrar, o potencial me diz qual que é a tendência da reação acontecer. Isso quer dizer que essa reação de baixo, por ter um potencial de redução maior, ela é a reação que vai sofrer redução. E como a gente precisa de uma reação de oxirredução, eu vou pegar a reação que tem o menor potencial de redução e vou inverter o sentido dela, porque eu preciso dela oxidando. Então eu tenho CH3COO menos mais 2 águas, isso vira 2CO2 mais 7H mais 8 elétrons. E lembra, elétron somado depois da seta quer dizer que é uma reação de oxidação. Então aqui agora a gente tem um potencial de oxidação que vale mais 0,3 volt. Então olha, eu acabei de determinar as duas reações que ocorrem, tá bom? Perdão, é de baixo. E lembrando que, se a questão, por exemplo, me pedisse a reação global, a gente precisaria dobrar essa reação para poder igualar os elétrons. Mas não esquece que quando eu mexo na estequiometria da reação, não mexe no valor do potencial, tá? Não confundam que o ΔH, né, quando dobra a equação, dobra o ΔH. O potencial aqui não dobra. E aí, gente, tem várias maneiras de calcular a DDP de uma pilha na química. A gente costuma ver em livro, às vezes, o potencial de redução do maior menos do menor. Potencial de redução do cátodo menos o do anodo. Dica, uma maneira mais legal de calcular a DDP de uma pilha. Como? Eu faço potencial padrão de redução de quem sofre a redução mais potencial padrão de oxidação de quem sofre a oxidação. Então, no nosso caso, a DDP dessa nossa pilha seria quanto? Potencial de redução de quem está reduzindo é mais 0,8. Mais o de oxidação de quem está oxidando, 0,3. Isso quer dizer que a DDP dessa pilha vale mais 1,1 volt. Isso aí a gente está acostumado a fazer na química. Agora falou que quantas biocélulas de acetato a gente tem que ligar em série para ter uma voltagem de 4,4. Ligar em série é o que mesmo, Diego? Bom,
não bastasse você ter que fazer tudo isso na questão de química, você ainda tinha que lembrar da física. Então, o Brunão chegou à conclusão de que essa pilha finalmente tem 1,1 volt, certo? De DDP. E nós precisamos de quanto no final das contas? 4,4 volts para poder... Gente, nós precisamos associar essas pilhas de tal maneira que eu some isso daqui e dê 4,4 volts. Aí nós temos as ligações em série e paralelo de pilhas. E aí você deveria lembrar que a ligação em paralelo não tem soma de DDPs, você mantém a mesma DDP. E em série você soma as DDPs. Então, portanto, essa ligação tem que ser em série e nós precisaremos de 4 pilhas, que vai me dar um total de 4 vezes 1,1, que foi o que o Brunão achou, que vai dar 4,4 volts. Gente, só para você ter uma noção, esse conceito aqui de associação de pilhas já foi cobrado no Enem. Ele colocou o desenhozinho do dia a dia, né, clássico das pilhas. Você tinha que associá-las dessa maneira, menos mais. Cada pilha tinha 1,5 volts e esse sistema precisava alimentar uma lâmpada que precisava de 6 volts. Coincidentemente, também precisávamos de 4 pilhas e elas deveriam ser ligadas em série. Paralelo. Série. Paralelo? Série. Ah, tá bom. Porque série você soma as DDPs e paralelo você mantém. Tá bom. Série. Desculpa. Pô. Foi mal. Então tá. Ficou claro isso aqui? Gente, quero agora uma física com matemática. Mais uma dobradinha especial para você. Dobradinhas. Olha Dobra. o tanto que você Drupa. ganha tendo as ciências, física, matemática, química, pensando em conjunto, as exatas em conjunto. Olha essa questão. Gráfico. Gráfico é muito importante. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre 2 estações. Atenção! A locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Então, primeiro, ela parte com velocidade inicial igual a 0. Então, a velocidade dela vai aumentar com uma aceleração que ela possui aqui. Beleza? Então, a primeira parte, o sistema será acelerado. Segunda parte, vamos lá. Aí ele fala, por 1/3 do tempo de percurso. Mantenha a velocidade constante por outro terço. Então, a segunda parte, ele vai manter uma velocidade diferente de 0, porque ele já tem, ele estava acelerado, porém essa velocidade ela vai ser constante. Logo, a minha aceleração será 0. E, terceira e última parte, ele fala, e com desaceleração constante no trecho final, até parar. Então, no último trecho, nós teremos uma velocidade diferente de 0, porém o meu sistema ele será desacelerado. Então, a aceleração ela é contra a velocidade. Se o nosso sistema adotou que o lado que a velocidade move é positivo, pelos gráficos percebemos que a posição é 0 e ela aumenta positivamente em todos, então o sentido da velocidade é o positivo, e aqui a aceleração está contra, podemos pensar que a aceleração é negativa. Ele pede para você desenhar um gráfico de posição por tempo. Qual era a função que você deveria lembrar para cada um deles? Vamos lá. Primeira função, movimento acelerado. S é igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2. Lembrando que queremos um gráfico posição por tempo. Quando a velocidade é constante, a função é S é igual a SO mais VT. E aqui, aceleração negativa, vamos pôr assim, ó, S é igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2. Aqui deu? Um detalhe, minha aceleração é negativa, então colocarei isso aqui negativo. Gente, ele manda se escolher o gráfico. Ou, na boa,
Meus alunos sofrem muito com essa análise. Eles falam assim para mim, Diego, o gráfico eu não sei. Envolver o gráfico eu pulo, eu não sei fazer. Mas, olha que simples se você tiver o raciocínio matemático para a função. Presta atenção. Você não está procurando o gráfico aqui pelo físico. Você está usando a matemática para achar o gráfico. Professor, por favor, como é que será o gráfico desse lado e desse lado? Diegão, você me falou aqui que os gráficos na questão são de posição por tempo, não é? O tempo é o nosso x, a posição é o y? Posição é o y, x é o tempo. Então, peraí. Pra gente o tempo é como se fosse o nosso x e a posição, você chamou S de posição, certo? Isso. E a posição é como se fosse o nosso y. Peraí. Então, se eu pensar que o tempo é o meu x, posso fazer uma coisinha aqui? Pode. Vou trocar aqui o tempo por x, ó. E eu vou trocar a posição por y, pode? Pode. Aqui é um y0, é só uma constante. Perfeito. Uai, essa função aqui, ela é de primeiro grau ou de segundo grau? Segundo grau, professor. Segundo grau, professor. Segundo grau. Segundo grau, professor. Segundo grau, professor. Por que é segundo grau? Ao quadrado. Ao quadrado. Quadrado. Grau, não é grau de óculos não, é grau da função aqui. Segundo grau. A função de segundo grau tem qual gráfico? Parábola. É a parábola. Parábola. Numa função do segundo grau, y é igual a ax2 mais bx mais c, o gráfico é uma parábola. Só que essa parábola ela pode ser feliz ou ela pode ser triste. Se a função se o a da função for negativo, a função é triste. Se o a da função é positivo, a função é feliz. Pensa na conta bancária. Conta bancária negativa, você está triste. Conta bancária é positiva, você está feliz. Que bosta. O nosso A aqui, ó, é A positivo ou negativo, Diegão? Positivo. Se o A é positivo, a minha função, ela vai ter que crescer com essa concavidade aqui, né? Isso. Ou seja, ela vai fazer uma paradinha aqui assim, ó. Boa. Mais ou menos isso. Perfeito. Então a primeira parte é uma parábola, como é feliz, usamos essa parte da função. Vou dar uma apagadinha aqui, ó. Vamos para a segunda parte. A segunda parte, de novo, para a gente o tempo é x e para a gente a posição é y. Agora eu tenho y por x, mas não tem mais o quadrado. É de qual grau essa função? Primeiro grau. Se é de primeiro grau, o gráfico é o quê? Obrigatoriamente, vimos na questão inicial Que é uma reta. Reta. É reta, é de primeiro grau. Não tem como não ser de primeiro grau. E a posição está aumentando, professor, porque ele tem velocidade. Então tá aumentando? Isso. Então é crescente? Crescente. Crescente é nesse sentido aqui, né? Isso. Se eu estou olhando nesse sentido do gráfico, para a função crescer, aqui aumentou, né? Perfeito. Senão seria decrescente. Boa. Inclinação positiva. Então a segunda parte da minha função, ela vai ser alguma coisa assim, ó. Reta. Tem que ser uma retinha. Até separar aqui, né? Isso, até separar aí. Então, pedaço de parábola feliz, reta, porque é y igual a x mais b, sempre é reta. Voltamos para a mesma função anterior. Então, de novo, vai ser uma. Parábola. Só que essa parábola aqui ela tem uma diferençazinha. Qual que é a diferença dela? O A é? Negativo. Se é negativo, é feliz ou triste? Tristinho. Tristinho. Não tem dinheiro, tristinho. Tristinho. Se é tristinho, mas ela está crescendo ainda, não é isso? Ou está diminuindo? Não, tá crescendo. Ele ainda vai para frente, só que com velocidade diminuindo. Está acelerando, mas continua indo para frente. Isso. Então, tristinho. Perfeito. Qual gráfico é esse aqui, Diegão? Fala para nós. Letra C. Muito tranquilo, né, com a matemática? Galerinha, quem resolveu a questão aqui, ó? Então, olha o detalhe. Segundo grau, parábola. Primeiro grau, reta. Segundo grau, parábola. Acelerado, sorrindo. Desacelerado, triste. Então, se você já sabe curva, reta, curva, feliz, reta, curva, triste, acabou a questão. Letra C. Morreu. Morreu. Agora uma dobradinha química e matemática. Só que olha só que bacana.
A mesma coisa que aconteceu na física, que a gente acabou de falar, eu e o Diego acabamos de falar que na química aconteceu, que na questão de pilha a gente teve que fazer uma associação em série. E da mesma forma que teve uma questão de física que também tinha uma associação em série. Então, nós vamos falar de uma questão que cai muito também na química, que o Dani também selecionou um conceito que é da matemática. Né? Então, um conceito matemático aplicado na matemática que a gente também usa na prova de química. Que é o quê? Quando a gente está falando de radioatividade, e a gente vai falar do conceito de meia-vida. Na química, o que é o conceito de meia-vida mesmo? A gente tem um elemento radioativo, e esse elemento radioativo ele tem tendência a emitir partículas radioativas na forma de energia, para que, com o tempo, ele venha se estabilizar. Ou, em outras palavras, se tornar menos instável. Tá? Vamos dizer assim que ele vai se tornar menos instável. Por quê? Porque a atividade, que é a capacidade de um elemento emitir radiação, ela cai com o tempo de metade em metade a cada tempo que a gente passa, o tempo de meia-vida no caso. Então, por exemplo, o carbono 14, que é um elemento utilizado para datar fósseis, e o Enem gosta muito disso, é um elemento que tem um tempo de meia-vida de 5.700 anos. Isso quer dizer que o tempo de meia-vida dele, o tempo necessário para que a atividade dele caia pela metade, é de 5.700 anos. Então, a cada 5.700 anos, a atividade dele cai sempre pela metade, metade, metade. Isso quer dizer, professor Daniel, que em algum momento a atividade dele vai ser zero? Não. A atividade dele, então, nunca vai chegar a zero, porque cai sempre pela metade. Então, nós vamos ter um gráfico, por exemplo, Dani, uma curva que vai ser o quê? Um exponencial. E a gente tem o que a gente chama, não sei nem se eu falo certo em aula, é uma assíntota horizontal. Véi, Tá certo? é o bichão mesmo. É uma assíntota horizontal, porque a curva vai cair e ela vai fazer tipo uma reta paralela com o eixo X, não é isso? E nunca vai tocar o zero pelo fato de cair sempre pela metade. Então, vamos rapidinho na questão de química e depois o Dani fala da de matemática e mostra o gráfico, inclusive. Tá? Olha, questão de 2013. Glicose marcada com nucleidos de carbono 11, tararã, texto que não precisa, nós já falamos hoje uma questão assim, e foi assunto da live semana passada. Aí ele conta que esse carbono 11, ele tem um tempo de meia-vida de 20,4 minutos. Também, olha, é uma informação que a gente às vezes vai ficar muito focado a ela e não precisa. Por que não precisa? Porque ele fala, olha, a partir da injeção da glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo para aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Então, se ele me deu o tempo de meia-vida e já me diz que são 5 meias-vidas, então, na teoria, esse tempo de 20,4 minutos, a gente não vai precisar dele. Porque ele já me diz que vão se passar 5 meias-vidas. Aí ele quer saber, considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, e ele quer saber qual vai ser a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem. E aí, Dani, me ajuda aqui que eu não sei fazer conta. Não sei isso aqui. Como é que é o negócio aí? 1 grama. 1 grama? Começa com 1 grama? Começa com 1 grama. Começou agora, 1 grama. Isso. Aí 1 grama. Aí ele falou que vai passar 5 meias-vidas. 5 meias-vidas? 5. Então, peraí. Passou a primeira, meia-vida cai pela? Metade. Então, passou a primeira meia-vida aqui. Cai para metade. Meio grama. Você quer colocar em decimal? Então, ou você pois quer olha só o que a gente já pode fazer para ajudar. Ele quer saber qual vai ser a massa em miligramas após a aquisição da imagem. Então já coloca, já. Vamos colocar em miligrama? Vamos falar que 1 grama é o quê? 1000 miligramas? Ah, então tá certo. Achei que eu ia errar com você. Tá, se você errar em matemática, semana que vem a gente arrumar outra pessoa para lá. 1000 né? miligramas. 1000 miligramas. Isso. Metade de 1000. 500. Passou a primeira meia-vida. Sim. Segunda meia-vida. Cai Metade 500. 250. Terceira meia-vida. Cai para 125. Ó, tá ficando mais difícil, hein? Tá. Quarta meia-vida. Não sei. Ei. 62,5. Não. 60 aí. Não. 67,5. 67,5. Aham. Quinta meia-vida. Cai para E agora? 33,25. Aqui, Tá vendo? Ainda bem que a gente trouxe o cara da matemática, eu não sei fazer conta. Então, Pronto. essa é a resposta já? Achou, Daniel. Sabe por que ele está falando?
o tempo, a massa em miligramas do nucleído restante após a visão da imagem é mais próxima de 31,3 miligramas. Mais próximo disso daí. O Enem falou mais próximo? Mais próximo. E qual que é mais perto de 33,75? 200. Não, sou, não, É eu vou de novo. 31,3. 31,3. 31,3 miligramas. Resposta letra D de quê? Diferencial. Diego. Aí, Dani, pega a sua questão aí de meia-vida. Olha a minha questão de meia-vida. Essa questão era praticamente a mesma ideia, só que ao invés de cobrar a conta, estava cobrando O gráfico. o gráfico. A questão falava o seguinte: uma dose de penicilina é injetada em um animal. Nesse instante, a concentração de penicilina no sangue do animal é igual a 10 unidades por ml. Então, injetou penicilina no animal, 10 unidades por ml. Sabe que a concentração de penicilina no sangue cai continuamente e a cada hora reduz a metade. Conceito de meia-vida. Ou seja, Mesma a coisa. cada hora, meia vida. Cai pela metade. Assinale o gráfico que ilustra mais adequadamente a redução da concentração de penicilina do sangue do animal em função do tempo. Então ele quer agora qual que é o gráfico que relaciona o tempo com a nossa meia-vida. No caso, se a gente quisesse, como não tem valor no seu, na verdade, a gente podia usar os dados da questão da química para mostrar o gráfico. Pode? Por exemplo, ó... Você fala que começa com 10. fala que começa com 10? Começa com 10. Então, beleza, eu vou começar com 1000 miligramas, posso? Da química? Faça se quiser. Porque na química disse que a amostra inicial tinha 1000 miligramas, né? Certo. Vamos fazer um gráfico mais ou menos qualitativo aqui, Dani? Vamos. Então, quando passar, olha, 1, 2, 3, 4, 5 meias-vidas, tá? Quando passar a primeira, vai cair pela metade. Então, eu coloquei aqui, olha, mais ou menos metade. Quando passar a segunda meia-vida, cai pela metade de novo. Metade da metade. Metade da metade. Quando passar a próxima meia-vida, cai de novo, metade da metade. Quando passar a próxima meia-vida, cai de novo, metade da metade. E quando passar a próxima meia-vida, cai de novo, metade da metade. Na metade, na metade, na metade. Vamos tentar fazer uma curva aqui? Eu não sei fazer curva, não. Eita, ó, o meu gráfico ia ficar algo mais ou menos assim, ó. Opa. Tocou o zero, não pode Opa, tocar o zero, assim, Daniel. assim, Assim, tocando. Faça meu caminho, pelo amor de Deus. Eu não sei fazer curva. E aí, olha, é como se o nosso gráfico fosse ficar uma coisa desse tipo. Cai sempre pela metade, nunca vai tocar o zero, né? Porque a gente tem uma assíntota horizontal. Esse gráfico é de qual função? Função segundo grau, exponencial. Exponencial. É uma função exponencial. Sim. Olha que lindo. Olha o que você está fazendo desde outra questão. Sim. Aliás, gente, só para matar a questão de penicilina, o gráfico é o mesmo. Porque a ideia não é a mesma. Meia vida. Se eu trocar 1000 por 10, vai mudar alguma coisa? Nada. Continua caindo metade, Sim, metade, metade, 2,5, metade. sempre Metade, metade. metade. Então, na questão que eu falei aqui, resposta letra A, que era o gráfico exponencial. Sim. Olha que lindo que você fez na outra questão e vale para essa. Você fez 1000, não fez? Certo. Aí meia vida multiplicou por, 1 meio. depois, 1 meio de novo. depois, e Exatamente. assim foi, certo? Certo. Você falar com você assim, ô Bruno, para um tempo qualquer, quanto que seria? Só quero só a lei da função. Para um tempo qualquer, seria meio elevado a T. justamente uma função Exponencial. exponencial. E a função exponencial, quando a base da função exponencial está entre 0 e 1, é uma exponencial decrescente. Então, essa aqui é a lei da exponencial, que serve para a meia-vida. Sim. Só mais uma coisinha aqui, não sei nem se você sabe, tem uma lei na matemática, aliás, que vale para qualquer probleminha de exponencial. Essa aqui, ó, f de t é igual a v0 vezes a elevado a t sobre k. Parece complicadinho, mas é fácil. O v0 é o nosso valor inicial. Ou seja, no caso da química, seria a atividade inicial do meu... Sim, poderia também ser Elemento o radioativo. peso do elemento, não pode? Sim, pode. Pode ser peso também, Porque não na pode? química a gente relaciona atividade ou com a capacidade dele emitir radiação, que é em unidade de atividade, ou pela massa, ou tem questão que fala até de porcentagem. A atividade inicial dele é 100%. Ah, que legal. Isso. Bacana. Esse A aqui nosso é a base de crescimento. Como assim base de crescimento? Exponencial não envolve só química. Sim. Por exemplo, quando eu falo em bactéria, eu posso falar assim, as minhas bactérias... Bactérias. As minhas Elas jogam basquete. As minhas bactérias, É. elas duplicam por mitose. Ó.
Olha iniciei só. agora. Por mitose, Que isso. a cada tantos minutos. Então, se está duplicando, eu podia falar que a minha base é 2. Se eu falar assim, eu tive uma fissão nuclear na física, e aí cada átomo se dividiu em 3. Isso pode acontecer, Gerão? Geralmente em 2, né? Não, mas pode em 3 também, pode não? Pode. Fissão Pode, nuclear. Então cada elemento está triplicando, então a base É 3 3. se envolve meia vida, ou seja, se cai pela metade, a base é 1 sobre 2. 1 sobre 2, né? Porque está caindo, isso é meia vida. Envolve porcentagem ainda, mas vamos deixar essa para a próxima. E esse K aqui é o tempo que demora para isso acontecer. É a cada tanto tempo que acontece isso. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu falar com você assim, eu tenho inicialmente 400 gramas de carbono 14. Sabe a minha vez de carbono 14? Não sei não. 5.400, 5.700 anos. 5.700 anos. O tempo de meia-vida dele é de... o tempo que demora, né? 400 gramas de carbono 14, e ele cai pela metade a cada 5.700 anos. Se eu falo com você assim, eu quero só a lei da função. Não quero que você faça mais nada, só a lei. Uhum. Olha que linda a lei, ó. Peso em função do tempo. O inicial é 400 gramas. 400. Não está caindo pela metade? Então a base é o meio. Então a base é 1 sobre meio. 2. Elevado a T sobre a Sim. cada quanto tempo que demora? 5.700 anos. 5.700 anos. Essa é a lei da meia-vida exata do carbono 14. Muito bem. Bonito, né? Bonito. Fala a verdade. Bonito. Estamos encerrando por aqui. Chega aí, Diegão. Primeira coisa, Passadinho para caber todo mundo. muito obrigado por quem ficou até o final. A gente tem certeza que essas lives vão fazer diferença no seu Enem. A gente faz essas lives com muito prazer, com muito carinho. A gente quer ao máximo ajudar vocês. E eu queria que vocês dão alguns recados aí que a gente tinha combinado. Quais são os recados? Primeiro deles, lembrar para todo mundo que a gente criou um grupo no Telegram, tá? Voltado para exatas, para poder ajudar vocês nas exatas no Enem. Esse grupo não tem lero-lero, tá? Todo dia a gente está postando uma dica que vai ajudar muito vocês na resolução da prova. Se quiser entrar no grupo do Telegram, tem um link aí na bio do Diego, também no meu Instagram, tem no link Que é qual o seu bio, Instagram? Bruno Maia Professor, e no Dani, que Matemática Fácil, na bio dele também tem um link lá para entrar no grupo do Telegram. Tem mais alguma coisa no link, Diego? Tem. Gente, nós fizemos um resumo de física, de química e de matemática, um resumo prático, um resumo eficiente, para te ajudar a lembrar e manter sua cabeça pensando o tempo todo no que cai no Enem. Então, esse resumão está muito bom. Baixa ele para você, a gente fez para você. Então, lá no link da bio, nós temos o link para você entrar no Telegram, o link para você baixar o resumão, e é isso, cara. Nós estamos aqui para poder te ajudar, tá? Lembre-se, tiver alguma dúvida, se você quiser que a gente faça algo a mais para você, manda pra gente no Instagram, nós vamos avaliar e vamos trazer aqui para vocês. Aquele abraço, muito obrigado. Boa noite. E Até até semana mais. que vem, quinta que vem tem live de novo. Um detalhe, Vai ser quinta? Vai ser na quinta, um pouco mais um pouco cedo. mais pouquinho cedo. mais A gente cedo, vai é. avisar todo mundo aí Antes. para não perder. Beleza? Valeu, Um galera. abraço. Boa Obrigadão. noite.